Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. A gente vai conversar agora com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto. Bom dia, Glauco. Bom dia. Fausto, na sexta-feira a gente teve aí o Supremo Tribunal Federal dando aval para o acordo individual, que na verdade pode determinar, conforme aí o entendimento, entre aspas, entre patrão e empregado, para o corte de salário e também de jornada de trabalho, né? O Supremo acabou, inclusive, derrubando a liminar que foi concedida pelo ministro Ricardo Lewandowski, que estabelecia um meio termo, digamos assim, um meio termo muito prejudicial para o trabalhador, inclusive, que, na verdade, determinava que o sindicato fosse comunicado no caso ali do acordo individual ser firmado. Como é que você viu essa decisão do Supremo, Fausto? Então, Glauco, decisão da justiça é decisão da justiça, né? A gente acata, apesar de discordar, e a gente espera que essa decisão possa ser mudada pelo Congresso Nacional. É uma medida provisória, então isso ainda vai à votação dentro do Congresso, vai poder passar pela Câmara e pelo Senado, e a gente espera que isso seja alterado. Do ponto de vista do trabalhador, isso é enormemente prejudicial. A gente sabe que não há negociação efetiva quando a questão é individual. O trabalhador ele é o elo mais frágil da relação. Em momentos como esse que nós estamos vivendo de crise, ele tem muito pouca expectativa de capacidade, tem muito pouca capacidade de fato de negociar com o patrão, com a empresa. O que a gente acaba assistindo é que a empresa propõe e o trabalhador assina com medo de ser demitido, sem ter nenhum anteparo. Agora, o que mais preocupa em relação a tudo isso, Glauco, é que quando você retira as entidades coletivas, no caso os sindicatos desse processo, você vai questionando instituições da ordem democrática. A organização sindical, a organização coletiva e a possibilidade de grandes acordos coletivos passam necessariamente por uma visão de mundo, por uma visão de sociedade, em que esta relação ela não é individualizada, ela tem que ser mediada. A relação mediada significa que você, de alguma forma, leva para o âmbito coletivo as questões dos conflitos das relações de trabalho. Quando você começa a abrir sessões, mesmo que seja nesse momento aqui de exceção, nesse momento de pandemia, para que acordos individuais possam ser assinados, o que a gente vai assistindo é uma desconstrução de uma tradição no direito do trabalho e demarca ali desde da criação da CLT, né, desde 46. Então, assim, para nós é algo muito preocupante, né, porque você vai retirando as intermediações da relação de conflito, e aí a própria lógica de tudo que foi organizado no sistema de relações de trabalho no Brasil, ele vai sendo erodido, ele vai sendo desmontado, e para nós isso é bastante preocupante. Na outra ponta, é interessante também olhar que a argumentação que o STF diz é da necessidade emergente de fechar um acordo e de dar velocidade a esses acordos para a manutenção de emprego. Mas, por exemplo, a gente fez um levantamento recentemente, publicado na semana passada, em que a gente analisou ali 35 acordos. Esses acordos, Glauco, para você tomar ideia, eles representavam acordos coletivos de mais de 2,5 milhões de trabalhadores. Ou seja, enquanto você precisa refazer mais de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de acordos individuais, um acordo coletivo, por exemplo, o acordo coletivo dos bancários, ele significa para mais de 400 mil trabalhadores. Então, um acordo só. Então, essa história que o acordo individual é mais ágil, não é verdade. Mas se você implementa acordos coletivos, a capacidade desse acordo coletivo atingir uma grande gama de trabalhadores de maneira muito rápida, porque ele é um acordo só que pode ser expandido para a categoria inteira, é muito grande. Então, assim, o que a gente está vendo é uma imposição de uma visão em que cada vez mais você vai escanteando a organização coletiva, que são os sindicatos, em favor de uma visão em que a negociação individual, que na prática não é negociação nenhuma, é uma imposição da empresa para que o trabalhador assine aquilo que ela assim determina, vai se estabelecendo, o que é muito perigoso
inclusive em momentos como nós estamos vivendo, em que a gente vai vendo uma escalada autoritária e uma redução cada vez maior da importância ou dos valores institucionais do nosso país. E é importante ressaltar, né, Fausto, que na verdade essa decisão do Supremo Tribunal Federal afronta na prática a Constituição naquilo que é um texto literal, que não caberia em tese interpretação, e por conta de um contexto de pandemia o governo conseguiu não só aprovar isso no Congresso Nacional, como também passar no Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, a gente vê uma série de ataques, enquanto existem países que estão preocupados de fato com a estabilidade, com a segurança jurídica, com a em tentar assegurar a renda e o salário dos trabalhadores, aqui no Brasil a gente vai no sentido contrário. E a gente tem que olhar que essa definição, inclusive, de acordo individual é algo que já estava preconizado na reforma trabalhista, né? E agora ela vai ganhando novos ares. O problema da decisão do Supremo é que vai muito além da própria pandemia. Ela provavelmente vai adentrando as normas de regulação do sistema de relações de trabalho no Brasil, vai acabar se impondo enquanto uma realidade. Um outro exemplo disso, nós estamos ao longo do final da semana, um embate importante com o governo em relação à MP 905. Hoje ela teoricamente perde a validade, nós temos que enfrentar ela perante ao Senado e cabe ao Senado votar ou não votar. A nossa defesa é que não vote, deixa a 905 caducar, porque aí nós estamos encontrando, inclusive, Glauco, com a outra ponta aí dessa discussão que começou na sexta-feira com a decisão do Supremo, né? Porque a 905 vai também diferenciar, além dessa lógica de criação individual, ainda vai criar diferenciações entre os próprios trabalhadores com a tal da carteira verde e amarela, né, que vai ter direitos diferentes, que tem cargos diferentes e que, além de tudo, lida ali com um limite de salário de um salário mínimo e meio, podendo pegar as duas pontas. E essa é uma discussão que a gente está vendo hoje no Congresso, e a gente está aqui, o movimento sindical, os movimentos sociais, um conjunto importante da sociedade, pressionando os senadores para que a gente não vote mais uma reforma trabalhista. Então, se a gente olhar na sequência, a gente tem já tem desde a reforma trabalhista, mais a 905, agora está em disputa, mais a 936, que é essa discussão que está falando do Supremo, e a gente vai avançar, e você vai vendo aos poucos avançar uma outra visão de organização das relações de trabalho, em que vai deixando que as empresas vão tomando as decisões e os trabalhadores, que é esse elo mais fraco da cadeia, vai ficando à mercê do que as empresas querem e não de um processo efetivamente democrático, que é a da negociação. O que a gente espera hoje... Preciso que a sociedade fique atenta, até porque a gente pode ter um contexto pós-pandemia muito pior para o trabalhador do que até o cenário anterior. Fausto, muito obrigado aqui pela sua participação e até amanhã. Até a próxima, Glau. Bom dia. Conversamos aqui com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior.